Então eu passei por isso na última aula. A última aula foi a aula de laboratório. Eu falei sobre eletrização do corpo, o que eu faço para eletrizar, né? Dei o exemplo aí de John Travolta, né? Ele atritando aí com o pé. Eu não sei se vocês já repararam, na hora que você sair do carro, se o tempo tiver úmido, tiver seco, na hora que você sair do carro, tem que andar uma distânciazinha razoável, né? Você sair do centro de Diamantina e até aqueles postos de gasolina lá em cima, aí já dá uma diferençazinha boa já. Aí quando você sair do carro, você encostar na lataria, você vai tomar um choquezinho, porque o carro ficou eletrizado, ou seja, com o atrito, com o ar, porque você não atrita, não é só assim não, ó, fisicamente ali, ó, atritando uma lã, né, ou um balão de aniversário ali, atritando ele mesmo lá, ó, não é só fisicamente assim não, né, materialmente, vamos dizer assim, você consegue eletrizar simplesmente com o contato com o ar, né? Porque o ar está passando ali na velocidade do carro. Então você consegue sim eletrizar. Então quando ele chega a mão lá Good sound. perto, descarrega. Então quando você, igual eu vi ali, alguns ali encostaram na hora do eletroscópio, encostaram no eletroscópio, acabou de eletrizar o eletroscópio. Então o que você tinha que fazer? Você tinha que encostar, né, no eletroscópio para descarregar ele, que é o que o John Travolta fez aqui. Você tinha que encostar em alguma coisa, né, o eletroscópio em você, para você descarregar o eletroscópio, né, usando você ali, beleza? Então, gente, eu falei o seguinte, já que eu comecei a falar dessa força de, né, dessa força de atração ou repulsão, ó, que você está vendo aqui, ó, né? Tá vendo que os elétrons estão repelindo? Então eu comecei a falar de força. E já que eu vou falar de força, eu vou recorrer à força gravitacional. Gente, que força é essa, né? Deixa eu contar, ninguém nunca explicou isso para segundo ano, hein? Primeira vez esse ano. Então, o segundo ano agora está estudando esse conteúdo. Aí o que eu vou fazer? Gente, eu vou construir uma ideia que não é simples, tá certo? Que é a ideia de campo. O que é campo? Quando eu uso o termo campo, eu quero falar sobre uma região. Uma região, tá certo? Aí o que eu vou fazer? Falar de elétrica não é fácil, porque eu não consigo medir essa força elétrica muito fácil. Então falar de força elétrica, né, ou no caso, né, campo elétrico, força elétrica, ou no caso, campo elétrico, que é o que eu deveria ter escrito aqui no início, não é fácil. Então eu vou recorrer ao campo gravitacional, que todo mundo sabe aí do primeiro ano, gravitacional. Mas eu vou ficar lá nas leis de Newton, então eu vou falar sobre força. Só que força gravitacional. Não é a mesma coisa que a aceleração Muito bem. gravitacional, não, né? Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Só que antes, eu vou até começar daí. Já que você falou, vou até começar daí. Antes a gente falava de aceleração da gravidade como sendo o quê? 10 metros por segundo ao quadrado, né? Mas não existe o tempo. O que significava 10 metros por segundo ao quadrado? Significava que a sua velocidade aumentava 10 metros por segundo a cada segundo, se fosse acelerado, ou diminuísse 10 metros por segundo a cada segundo se o movimento fosse retardado. É isso que significava. Bem, lá na cinemática. Agora eu queria que você pensasse nisso aqui como sendo leis de Newton, força. O que é força-peso? Lembra? Era massa vezes aceleração. Aqui você pensou como se fosse o quê? Como se a aceleração, que é o g, né,
fosse uma variação, você pensava assim antes, variação da velocidade sobre tempo. Né? Qual a variação? 10 metros por segundo. Qual o tempo? 1 segundo. Agora eu quero que você tenha um olhar diferente para a aceleração da gravidade. Eu quero que você pense não mais como velocidade, variação da velocidade por tempo, mas eu queria que você pensasse aqui, ó. Se você fosse calcular a aceleração olhando para essa fórmula, não seria força peso sobre massa? Então agora o olhar é diferente. Eu quero que. E qual era o valor dela? Continua sendo o mesmo valor, só vai mudar a unidade. Agora eu estou falando que são 10 newtons por massa, ou seja, por quilograma. O que, que significa isso? Vou até destacar aqui. Significa que eu estou falando com você que agora eu estou pensando no G como um campo gravitacional, como uma região que, se você invadir essa região, cada quilograma do seu corpo vai sofrer a fúria da gravidade. Vai sofrer 10 metros por segundo. A cada quilograma da sua massa aí, sofre uma força de 10 newtons. Se você tem 50 quilos, vai sofrer uma força de 50 newtons. Né? Então, eu estou pedindo para você olhar o seguinte: se você invadir a região da Terra, você invadir a região da Terra, ou seja, se você invadir o campo gravitacional da Terra, você vai sofrer a ação de uma força, certo? Então, campo é só uma região. Força é uma consequência de você ter entrado ali. Se for força elétrica, algum elétron invadiu algum campo elétrico. Elétron. Se for 1 quilograma, se for força gravitacional, é porque alguma massinha lá, né? Algum quilogramazinho lá acabou de invadir uma região que existe uma força, um campo gravitacional. Então a aceleração da gravidade agora, eu estou chamando o G agora de campo. É essa ideia que a gente precisa transferir. Só que é um campo gravitacional. Que a gente precisa transferir lá para a elétrica. Por quê? Porque eu não consegui criar essas ideias, calcular esse campo, né, essa força lá com facilidade, não. Tá? Você vai ver por quê. As forças elétricas são pequenas. Tá? Então, campo gravitacional. Tá ok? Gravitacional. Então, campo gravitacional. Então, se alguém invadir esse campo, vai sofrer a ação dessa força aí. Beleza? Tranquilos? Deu para entender aí? Então, isso aqui é uma força gravitacional. É uma força. Isso aqui é um campo. Tá? Aí lembram que tinha. Nossa, é muita informação. Lembra que tinha uma força mais completa do que essa daqui? Como assim? Uma que explicava melhor o que era força gravitacional. Força peso. Essa força, ela era uma força que falava, isso aqui é uma constante, né? Se vocês lembram disso aí, era uma constante. Essa força gravitacional dependia da massa do planeta Terra, né? Por isso que eu ponho ela maiúsculo aqui, para você respeitar ela. E era uma força entre você, que é o Mzinho, e o planeta, que é o Mzão. E dependendo da distância que você estiver do planeta, você vai sofrer uma força maior ou menor. Então, resumindo, essa força era isso aqui, ó. Aí eu lembro que eu fiz, ou melhor, não lembro não, mas eu lembro que eu sempre faço o seguinte. Já que essas forças são iguais, já que a força peso, que nós usamos demais lá no primeiro ano, é igual a essa força gravitacional que eu desenhei por último, né, gravitacional, isso aqui é uma constante, você não precisa preocupar com ela não. Ela tem que vir na sua prova, e ela é uma constante que é 6,06 vezes 10
elevado a 11. Aí vem a unidade dela. A unidade dela é Newton vezes metro ao quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Tá uma formulazinha gigante. Tá? Mas é uma constante que é obrigada a vir na sua prova. Tá? Não precisa preocupar, não. Chama constante gravitacional. Beleza? Chama constante gravitacional. Tranquilos? Então tá aí. Constante, escrever aqui constante gravitacional. Só esqueci o é menos 11. Então, é uma constante. O assunto é gravitacional, né? É uma constante. Beleza? É uma constante. Fechou. Eu tenho que exportar essa ideia aqui, ó, para o campo elétrico, tá? Aí eu comecei a falar aqui, ó, que a força peso que você estudou lá, nós usamos isso aqui demais em momento, naqueles experimentos lá que tinha, aquelas situações que tinha duas pessoas na gangorra, você colocava um peso de um lado da gangorra e colocava um peso do outro lado para saber se equilibrar ou não. Nós usamos demais essa fórmula de força-peso, né? E essa daqui nós usamos quase nada, tá? Usamos pouco, que foi a parte de gravitação. Se eu comparar essas duas fórmulas, já que elas são as mesmas, né? Eu vou chegar à seguinte conclusão. Vou comparar peso, que é mg, né? Com a força gravitacional, que é igual. Então vou comparar as duas, mg com isso aqui tudo, ó. Gzão, mzão, mzin sobre distância. Já que as duas forças são iguais, eu comparei as duas. E quando eu comparo as duas, a primeira coisa que some da fórmula é a sua massa. Então quer dizer que a aceleração da gravidade, ela depende de uma constante que você não tem que decorar, que ela vai vir na sua prova aqui. A massa do planeta dividido pela distância. Certo? Acho que o ano passado eu expliquei só essa fórmula. Acho que eu só não entrei na parte de gravitação, na parte histórica. Deixei história de lado, que não deu tempo. E peguei a parte de gravitação universal, que foi essa fórmulazinha aqui. E expliquei a teoria dela. Então eu cheguei nessa conclusão aqui, ó. Tá? Agora deixa eu reunir essas informações, tá? E copiar o que me interessa. Quase tudo. Beleza? E vou copiar o que me interessa. Então, no que diz respeito a gravidade, a campo gravitacional, o que eu sei? Tá? Eu vou precisar de mais da boa vontade de todo mundo aí, porque é um assunto inédito para o segundo ano. Então, o que eu sei sobre o campo gravitacional? Bem, gente, eu sei aceleração da gravidade é campo, agora eu chamo ela de campo. Ela é força sobre massa, e eu vou copiar isso lá na frente. Eu vou copiar isso. Eu vou traduzir isso para a área que eu estou precisando agora, que é campo, falar de campo elétrico. Eu vou ficar assim, duas aulas só de noção, para depois aprofundar. Campo elétrico. Tá? Então, eu vou ter que achar uma analogia aqui, tá? Beleza? Sem querer eu peguei essa cor feia aqui, deixa eu terminar. Então sabia, eu estudei campo elétrico, campo gravitacional. Estudei, é a mesma coisa, né? É o peso, né? Que é uma força gravitacional. Só que ela pode ser dada assim ou assim, ó, de forma mais completa, né? Considerando que é a força que o planeta faz em você, você é o mzinho e depende da distância. E eu cheguei à conclusão que o G, só não discutir direito aqui, que o G, se eu comparar essas duas forças, já que elas são iguais,
Ela depende de uma constante, então não vai mudar. Depende da massa do planeta e depende da distância. Esse G aqui, ó, explica por que o G é igual para todo mundo. Tem eu aqui nos meus 90 quilos, tem gente aí nos 50, tem gente nos 60. E todo mundo está sofrendo forças diferentes, né, gravitacional e peso, só que todo mundo está sujeito à mesma aceleração da gravidade. A única forma de explicar isso para todo mundo é você olhar para essa fórmulazinha aqui, ó, e perceber que você não está nela. Você está nas outras, mas você não está nela. Então o campo não depende de você. Vou ter que achar uma analogia aqui no mundo elétrico para cada uma dessas ideias aqui, ó. Ok? Então, as minhas ideias serão: campo gravitacional vai virar campo elétrico, só que eu vou chamar de Ezinho. Vou chamar de Ezinho. Força, peso, vou chamar de força elétrica. Força elétrica. Só que antes eu fazia força sobre massa, né? Sobre quilograma, né? Agora eu vou fazer força sobre carga. O que é carga? Boa pergunta. O que é carga? Eu represento pela letra Q. E carga pode ser a carga de um próton. Se for a carga de um próton, gente, é 1,6 vezes 10 a menos 19, porque é muito pequena, coulomb. O que é coulomb? Coulomb, gente, tem nada a ver, vou só pegar uma analogia, tá? É como se fosse o mol lá da química. Quando você vai mexer lá na química, tem tanta partícula numa solução que você é obrigado a falar assim, ah não, vou pegar um mol aqui, vou chamar de um mol. É melhor do que eu ficar falando assim, gente, tem 1 bilhão de prótons, de cátions aqui, de NaCl, de Na+, por exemplo, que eu vou pegar mais 1 bilhão de Cl menos aqui. Então, para evitar isso, eu vou pegar um mol de sódio, vou pegar um mol de cloro, vou misturar aqui, vou ver o que dá, né? Então, para a física, para a gente não ficar falando de alguns bilhões de elétrons, a gente também criou uma unidade semelhante ao mol. Só que o mol é 6,02, né? 6,02 vezes 10 a 23. O quê? Espécies químicas. Você fala o que você quiser. É hidrogênio só? É só cátion? É só ânion? É só elétron? Né? É o que você quiser. Partículas. Espécies. Tem uma questão da Unicamp ou da USP que eu achei muito interessante. Espécies. Para ela dar uma noção do tamanho de mol, ela pegou um mol de arroz e considerou que cada partículazinha era um arroz. E ela foi calcular quantas toneladas que tinha de arroz em um mol de arroz. Mas deram foi toneladas, assim, na época, de comparar com a produção mundial, que eu não lembro os valores aqui agora, tá? Então, assim, é uma quantidade grande. E um coulomb, tá? Ele é justamente o quê? Um coulomb é justamente um número absurdo. Um número absurdo de partículas, né? De elétrons ou de prótons, né? Se você quiser calcular, tá fácil. Um elétron tem isso aqui, ó. Então, você colocar um elétron tem 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Vamos fazer essa regra de 3 depois. Vamos fazer aqui no cantinho. Um próton. Vou pegar um próton. Um próton tem... Não, vamos pegar um elétron. Qual que é a carga de um elétron? De um elétron? Menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Beleza. Então quer dizer que um elétron corresponde a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, um coulomb vão ter quantos elétrons? Qual vai ser o número de elétrons? Vamos fazendo as continhas aí. Vai ter 1 dividido por 1,6
vezes 10 a menos 19, beleza? Quanto que vai ficar 1 dividido por 1,16? Fica Vai, 0,625. muito bem, 0,625. Aí vem a potência de 10 agora. Vai ficar 0,625, passa a potência para cima com sinal trocado. Então, melhora essa aparência aí. 6,25 vezes 10 a 18, né, porque eu aumentei aqui, ó, 18 partículas, ou seja, no caso, elétrons. Ô, Carlos, não seriam 17? Aí seria menos 21? Porque já é negativo ou não? Eu fiz a conta tá certa, né? 0,625. Isso, eu falo Beleza. uma Aí eu diferença passei pequena. positivo, 6,25 vezes 10 a 18. Eu andei uma casa só, deu 10 a 19. Eu não entendi sua dúvida, então, perdão. Ah, eu acho que eu entendi aquela. Entendeu, né? Então isso aqui é o número de elétrons, né? De elétrons que teria em um coulomb, tá? Ou seja, alguns bilhões de elétrons. Então, para não ficar falando em bilhões de elétrons, eu criei uma unidade, nós criamos, a física criou uma unidade que seja uma unidade considerável, uma unidade grande, né? Igual o mol. O mol tem muita espécie, né? Então, aqui era 1 quilograma por quilograma, né? Aqui vai ser por carga. Ou seja, se aqui fosse 10 igual era lá, seria 10 newtons de força sobre cada um coulomb. E um coulomb é elétron pra caramba, certo? Mas se eu estivesse falando de campo elétrico, campo gravitacional são 10 newtons atuando em cada 1 quilograma, que é uma quantidade de matéria. E aqui é 10 newtons atuando sobre 1 coulomb, que é uma quantidade de matéria considerável, né? Considerável demais, beleza? Então eu só copiei e colei, né, galera? Copiei e colei, né? Copiei e colei a minha ideia de campo gravitacional, eu copiei e colei ele aqui, ó, tá? Copiei e colei ele aí. Ele é justamente o que eu tinha antes do gravitacional, só que traduzido aqui para o mundo elétrico. Então vamos lá. Dá para copiar essa fórmula também? Dá, ué. No lugar de força-peso, você coloca força elétrica. Essa força elétrica está atuando sobre quem? Sobre uma carga. Graças a quem? Bem, aqui era graças ao campo gravitacional, o G. Aqui é graças a quem? O E. Tá certo? Então tá aí. Isso aqui é força elétrica, né? Então vai atuar uma força elétrica aqui em uma carga, caso ela invada, né, o campo. Se ela não entrar no campo, você não manda nela. Se ela não entrar na sala de aula, você não manda nela. Então ela tem que entrar num campo, numa região, tá? Para que você mande nela. Mande como? Fazendo força. Beleza? Beleza. E essa outra fórmulazinha dá para copiar? Uai, é uma das mais importantes. Força elétrica também, é a mesma coisa da de cima, tá? Mesma coisa. Só que a constante muda, a constante é diferente, é K. Eu troco o G pelo K, tá? Eu troco o G pelo K. Esse G é uma constante elétrica, certo? É uma constante elétrica, tá certo? O valor dessa constante é
vai vir na sua prova também, 9,0 vezes 10 a menos 9. Aí vem a unidade dela. A unidade dela é parecida com a outra lá. Porque ela vem daquela fórmula, então é Newton vezes metro ao quadrado dividido por. Lá era era massa, né? Aqui não, aqui é coulomb, aqui é carga. Tá certo? Então é constante elétrica. Tá certo? K. Constante elétrica K. Beleza? Que depende muito da unidade que a gente utiliza. A unidade que geralmente eu utilizo é essa daí. Tá? A maioria utiliza essa daí. Tá certo? Que é, no livro de vocês vai estar essa daí também. Beleza? Tranquilos? Eu só errei na potência aqui. Confundi, que tô falando velho. Que é positivo. O G é negativo, é menos 11. E aqui é positivo. Então, no lugar do G, eu ponho o K. Eu ponho. Era Qzão, né? Então, eu ponho agora. Era Mzão. Então, porque tinha uma massa como referência. Aqui eu vou botar uma carga como referência. Como assim, Carlos? Ah, tu imagina que você tem uma esfera toda positiva, que ela tem uma carga, ela é toda positiva. Bonitinha. Tá? Toda bonitinha. Aí você chega, põe uma cargazinha pequenininha aqui perto dela. Ah, vou botar uma carga pequenininha aqui para ver o que acontece. Uma carga positiva. Ah, depois eu vou colocar uma carga negativa aqui também para ver o que acontece, né? Aí o Qzão é a que você escolhe para ser a referência. E o Qzinho é quem vai sofrer a ação dessa força. Depois eu mostro direitinho que não depende do sinal delas e tal. A fórmula que na verdade, quando você vai usar a fórmula, você usa módulo, tá? Deixa eu entrar nesses pormenores depois. Né? O importante é que é um produto, é uma carga vezes a outra, para não ficar muita informação. Então eu copiei aquela fórmula de gravitação universal que todo mundo gostava, amava pra caramba lá, e traduzi ela para o campo elétrico, para a área de elétrica. E coloquei que, se eu colocar um Qzão perto de um Qzinho positivo, positivo com positivo, Carlos, vai embora, afasta, repulsão. Aí se eu colocar uma carguinha negativa, atração, ó, os opostos se atraem. Vou colocar aqui, ó. Né? Isso é o ímã. Né? O ímã tem um polo que atrai e outro polo que repele. Então eu tenho, né, dependendo da carga que eu colocar perto do Qzão aqui, ou eu vou repelir ou eu vou atrair. O bom, antes não, antes era mais fácil, né? Antes o campo gravitacional só atraía, né? Só atraía. Agora não, depende da carga que você colocar ali, né? Depende do Qzão, depende do Qzinho, depende do sinal das cargas, ok? Então tá vendo, gente, que o jeito mais fácil que eu encontrei de discutir isso é puxando o que eu já sabia de campo gravitacional. Tanto que campo elétrico pode ser calculado, igual o G foi calculado aqui usando força sobre massa, pode ser calculado usando a constante, olha lá. Só que aí se eu fosse, né, se eu fizesse isso, vou destacar aqui, no lugar do G eu coloco o campo, tá vendo? No lugar do Gzão eu ponho a constante, igual eu fiz aqui na força, ó. Ponho a constante. Depende de qual carga, da carga maior. Tá vendo que eu cortei a pequenininha aqui? A pequenininha eu já cortei. Então depende do Qzão sobre, nossa, falei coisa demais, sobre a distância. Tá? Essa fórmulazinha aqui, ela é muito importante, tá? Ela fala o quê? Que em volta do Qzão existe um campo elétrico, tá? Existe um campo elétrico. Ah, cara, então nesse ponto que eu acabei de desenhar aqui vermelho, aqui pequenininho, tem um campo aqui? Tem. Bacana, tem um campo lá? Tem um campo lá, cara. Tem força lá? Não tem ninguém lá. Tem força aqui, ó, no Qzinho. Seja ele positivo ou negativo, tem força aqui. Aí lá não tem força, não tem não, mano. Em volta da Terra tem aceleração da gravidade? Tem.
Tem aceleração da gravidade, lógico, tem. Calma, eu não entendi. Aí vai ser o campo gravitacional é esse espaço Isso, entre o QC e o Qzão? exatamente, exatamente. Ah, Então, olha só a complexidade do conceito aí para o segundo ano. Em volta do planeta Terra tem um campo gravitacional? Tem. Tem uma aceleração da gravidade em torno do planeta? Tem. Tem uma força-peso? Perguntinha, tem? eu acho que tem, porque Então se quem a é que está gente. sofrendo ela? A gente, no caso, que Ah, são tá. os seres. Então se você tiver lá, tem força. E se você não tiver lá, tem aceleração da gravidade? Que é 10? Você estando lá ou não, existe aceleração da gravidade? Que é 10 metros por segundo ao quadrado? Ou para que essa aceleração exista, você tem que estar lá? Eis a questão. E aí, galera? Yasmin, Matheus, Miguel, todos os Arthurs. E aí, o que você acha? Você tem que estar lá para existir aceleração da gravidade? Pergunta um. Você tem que estar lá para existir peso? Pergunta 2. Ou resumindo, elaborando melhor a pergunta, para que exista, qual deles que você tem que estar lá? E aí, galera? Na fórmula que tem você, que é o Mzinho, você tem que estar lá. Só que é o seguinte, a fórmula mesmo de campo gravitacional é essa daqui, ó. Depende só de quem? De quem gerou o campo. Quem que gera o campo? Quem é responsável por existir a aceleração da gravidade? Não é você. É o planeta Terra. Ou se você estiver lá na Lua, é a gravidade da Lua. Se você estiver no Sol, é a gravidade do Sol. Mas enfim, o G ele existe você querendo ou não. Lá em Tóquio, Nova York, aqui não interessa. Tem o G. Agora, e a força peso? E a força que o planeta Terra exerce sobre você? Você tem que estar lá. Ó. Essa força é sobre você. Certo? Aí, campo elétrico, então, cara. Vou copiar essa ideia aqui de campo elétrico. Opa. Vou copiar. Eu vou copiar essa ideia, então. Para existir campo elétrico em volta do quesão, depende de quem? Só dele. O fato do quesão estar aqui, existe um campo em volta dele. Que é isso? Ah, existe uma região que se você entrar nela, você sobe força. Não era assim lá na Terra? Se você entrasse na região da Terra, você sofreria força. Se algum quezinho, que é uma carga, que é um elétron, ou um próton, ou uma outra carga, né? Se ela chegar perto do quesão, ela sofre força. Ela quem? Se for um próton, né? Vai sofrer uma força de Ô, repulsão porque Carlos, todo mundo é positivo. Oi. deixa eu te falar. É que sua aula era de 10h20 às 11, não é? É, tá encerrando já, tá acabando já. É, é porque a Erika tava mandando mensagem no grupo, aí qualquer coisa era só pra você falar com ela aí, que a gente tava no Ah, tá. call. Perdão, Ela tá perguntando onde que a gente tava. já tô encerrando já. E Beleza. aqui é o elétron. Se eu chegar um elétron perto do quesão que é positivo, vai atrair. Se for um próton, vai repelir. Então, existe uma região que reage se você invadir. Se você não invadir, só existe o campo. Então, aqui nesse ponto aqui, ó, existe um campo, que é uma região. Caso contrário, não existe força. Para existir força, você tem que estar lá. Força é entre duas massas ou entre duas cargas. Aí, gente, eu vou rever isso aqui na próxima aula, usando alguns simuladores aqui para falar de força gravitacional, de força elétrica, de carga, o que acontece em volta de uma carga quando eu solto uma carga lá, tá vendo? Existe um campo. Agora, para existir uma força, tem que colocar outra carga lá. Beleza? Aí eu vou explorar um pouco mais esses sensores aí, tá? Esses simuladores, perdão, para entender melhor a ideia de campo e ideia de força,
né? Que é comparar a gravitacional, que é massa, com a elétrica. Tranquilos? Mas vai ficar para a próxima aula. Eu agradeço demais a atenção. Já me excedi demais